Pastores alemães K9 encontram guarda florestal da Floresta Negra, acorrentado a uma árvore. O que eles fizeram a seguir vai fazer-te chorar. Sangue congelado formou manchas escuras nas roupas rasgadas de Jamal River, uniforme rasgado. As correntes cravaram-se na sua carne como dentes de metal, enquanto a neve caía impiedosamente sobre o seu corpo enfraquecido. 3 dias. 3 dias acorrentado àquele carvalho antigo no coração da Reserva Nacional Pine Ridge. Cada respiração dolorosa criava pequenas nuvens que rapidamente se dissipavam no ar gelado da montanha. O guarda florestal de 38 anos sabia que não iria sobreviveria à 4ª noite. Ninguém iria procurar um homem negro no meio de 20.000 hectares de floresta protegida. O homem encapuzado sorriu com desdém enquanto apertava as correntes em torno do peito de Jamal. Devias ter ficado calado quando descobriste o nosso negócio. Agora vai apodrecer aqui como mais uma estatística. A memória dessas palavras queimava mais do que o frio que penetrava nos seus ossos. Durante 15 anos, Jamal dedicou a sua vida a proteger esta reserva. Ele conhecia todos os trilhos, todos os riachos, todas as criaturas que habitavam aquelas terras. Mas nunca imaginou que o seu maior perigo viria não da selva, mas dos homens, que juraram protegê-la. Tudo porque descobriu os documentos falsificados, licenças falsas, autorizações para abate ilegal em áreas protegidas, assinaturas de pessoas que deveriam ser guardiães, não predadores, pessoas poderosas o suficiente para fazer um homem desaparecer sem deixar rastro. A hipotermia avançava metodicamente. Jamal já não sentia os dedos. As pálpebras estavam pesadas como chumbo. O sol começava a se pôr pela 3ª vez, pintando o céu com tons de laranja que ele provavelmente nunca mais veria. Foi então que um som diferente rompeu o silêncio da floresta. Não era o vento entre os ramos nem o uivo distante dos lobos que o mantiveram alerta nas últimas noites. Era algo calculado, rítmico, um movimento que não pertencia ao caos natural da floresta. Com as últimas forças, Jamal levantou a cabeça. Através da visão turva pela febre, viu silhuetas escuras a mover-se entre as árvores. O seu coração disparou. Seriam os mesmos homens a regressar para terminar o trabalho? Mas o que emergiu das sombras deixou-o sem fôlego. 5 pastores alemães avançavam em formação tática, cada um vestindo coletes oficiais da unidade K9. O líder era um cão imponente com uma cicatriz distinta no focinho. Focinho parou a poucos metros de distância e olhou diretamente nos olhos âmbar de Jamal. O que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica e expectativa. O cão não atacou. Aproximou-se lentamente, cheirando as correntes e o sangue seco. Então, como se compreendesse perfeitamente a situação, soltou um único latido curto e controlado, quase como um comando operacional. Os outros cães responderam instantaneamente. Um começou a cavar na neve ao redor da árvore. Outro ficou de sentinela, observando a floresta com atenção militar. 2 deles inspecionaram as correntes, como se avaliassem o melhor ponto para intervir. Como está? A voz de Jamal era apenas um sussurro áspero, quase inaudível. O cão com a cicatriz olhou nos olhos de Jamal mais uma vez. Não havia apenas inteligência naquele olhar. Havia compreensão. Como se aquele animal entendesse o que significava ser abandonado, ferido e traído, como se reconhecesse uma alma ferida em outra. Foi então que o silêncio da floresta foi quebrado por vozes humanas distantes e pelo barulho de um motor cortando a neve. Os cães tinham feito o impossível. Tinham encontrado um homem que não deveria ter sido encontrado. O que esses animais extraordinários fariam a seguir não só salvaria a vida de Jamal, mas também desencadearia uma investigação que exporia uma rede de corrupção enraizada no coração da administração das reservas. Seria que esses cães tinham chegado lá por acaso? Tinha sido encontrado. O que esses animais extraordinários fariam a seguir não só salvaria a vida de Jamal, mas também desencadearia uma investigação que exporia uma rede de corrupção enraizada no coração da administração das reservas. Será que esses cães chegaram lá por acaso?
Ou havia algo mais profundo ligando seus destinos? Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever neste canal para acompanhar até o fim esta impressionante jornada de sobrevivência, lealdade e justiça. Porque o vínculo formado entre um homem abandonado à morte e os animais que se recusaram a abandoná-lo vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. O coração de Jamal ainda batia perigosamente quando as portas do Hospital Regional de Pine Ridge se abriram. As luzes fluorescentes o cegaram momentaneamente após dias na escuridão da floresta. Fragmentos de consciência alternavam-se com a escuridão enquanto os médicos gritavam ordens urgentes ao seu redor. Hipotermia grave, desidratação crítica, possível necrose das extremidades. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto, enquanto mãos eficientes cortavam os restos do seu uniforme congelado. A última imagem antes de perder completamente a consciência foi a de um dos pastores alemães, aquele com uma cicatriz no focinho, sendo contido por uma agente feminina à entrada da sala de emergência. Os seus olhos âmbar fixavam-se em Jamal, como se recusassem a abandoná-lo novamente. Acordou 36 horas depois. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores. Cada centímetro do seu corpo doía, mas ele estava vivo. Um milagre que nem mesmo os médicos conseguiam explicar completamente. A maioria das pessoas não sobrevive 3 dias acorrentada em temperaturas abaixo de zero, explicou a doutora Helena Vasquez, verificando os sinais vitais dele. Você tem uma força impressionante, Sr. Rivers. Mas não foi apenas a força que manteve Jamal vivo. Foi o propósito. As suas mãos enfaixadas tremiam ligeiramente ao lembrar-se dos documentos que tinha descoberto, a prova da corrupção sistemática que quase lhe custou a vida. Os cães, murmurou ele, ainda com a voz fraca. Quem os treinou? A unidade especial K9, sorriu Helena. Eles devem chegar aqui dentro de 1 hora para o interrogatório, especialmente a comandante Diana Webb. Ela não sair do corredor até ter a certeza de que estava estável. A porta da sala abriu-se antes mesmo de ela terminar a frase. A mulher que entrou tinha cabelo castanho preso num coque militar impecável, olhos verdes penetrantes e uma postura que revelava décadas de serviço disciplinado. Ao lado dela, sentado perfeitamente ereto, estava o pastor alemão com uma cicatriz. Sargento Diana Webb, Unidade K9 de Operações Especiais. Ela apresentou-se formalmente. E este é o Titan. Ele praticamente recusou-se a sair sem verificar o seu estado. Jamal tentou sentar-se, mas Diana fez-lhe sinal para permanecer deitado. Como é que me encontraram? Perguntou ela, olhando diretamente para o cão, que mantinha uma postura vigilante quase consciente. Diana hesitou por um momento. Oficialmente, estávamos a fazer um exercício de busca e salvamento de rotina. O Titan desviou-se do percurso planeado e os outros seguiram-no. Ela fez uma pausa significativa. Extraoficialmente, nunca vi nada assim em 15 anos de trabalho com cães. Eles ignoraram todas as coordenadas programadas. O Titan conduziu o grupo quase 8 quilômetros em linha reta até si. Jamal trocou um olhar com o animal. Era como nunca vimos nada assim em 15 anos de trabalho, com cães policiais. Eles literalmente ignoraram todas as coordenadas programadas. Titan levou o grupo quase 8 quilômetros direto até você. Jamal trocou um olhar com o animal. Era como se houvesse um entendimento mútuo. Tenho uma história para contar a vocês. Ele finalmente disse com a voz ganhando força. Sobre corrupção, contratos ilegais de extração, assassinatos secretos de ativistas ambientais e tudo liderado por alguém dentro da administração da reserva. Diana fechou a porta do quarto, verificando se estavam completamente sozinhos. Estamos a ouvir. Durante a hora seguinte, Jamal revelou tudo. Os documentos que tinha encontrado escondidos num servidor desprotegido. As licenças falsificadas para a extração de minerais em áreas protegidas. As ameaças veladas que começou a receber. As fotografias de reuniões secretas entre o diretor da reserva, Lawrence Preston, e representantes de empresas conhecidas por violações ambientais.
Preston é intocável, concluiu Jamal com amargura evidente na voz. Ex-militar condecorado e amigo pessoal do governador. Quando o confrontei sobre as licenças falsas, ele apenas sorriu e disse que eu deveria lembrar do meu lugar. 3 dias depois, fui emboscado durante uma patrulha. Diana tinha anotado tudo com uma expressão impassível. Apenas os seus olhos revelavam a tensão crescente. Eles deixaram-te para morrer porque essa é a única testemunha, concluiu ela. Mas eles cometeram um erro. Subestimaram o quanto algumas pessoas se importam com a justiça. E talvez ela tenha olhado para Titan. O quanto alguns animais podem entender sobre lealdade. Naquele momento, a porta do quarto se abriu novamente. O homem que entrou fez o coração de Jamal acelerar no monitor. Alto, cabelo grisalho perfeitamente aparado, com um distintivo dourado da diretoria da reserva brilhando em seu uniforme impecável. Lawrence Preston, em carne e osso. Fico feliz em ver que o nosso valente guarda sobreviveu, declarou com um sorriso que não chegava aos seus olhos frios. Toda a equipa de reserva está chocada com este terrível acidente. Diana levantou-se instintivamente, posicionando-se entre Preston e Jamal. Titan emitiu um grunhido baixo, quase imperceptível. Sargento Webb Preston acenou brevemente com a cabeça. Vejo que a sua unidade realizou um resgate impressionante. O governador gostaria de realizar uma cerimônia formal de reconhecimento assim que possível. Um reconhecimento seria apropriado, respondeu Diana, com a voz afiada como gelo, considerando como foi conveniente ter encontrado o Ranger Rivers. O sorriso de Preston vacilou por um segundo, mas logo voltou ainda mais calculado. Rivers precisa de descansar agora, e precisamos de conversar sobre a sua recuperação. Ele encarou Jamal diretamente. Afinal, um trauma como este pode afetar a memória e causar confusão mental. Talvez sorriso vacilou por um segundo, mas logo voltou ainda mais calculado. Rivers precisa de descansar agora, e precisamos de conversar sobre a sua recuperação. Ele encarou Jamal diretamente. Afinal, um trauma como este pode afetar a memória e causar confusão mental. Talvez devesse considerar a reforma por invalidez. A reserva seria generosa com a compensação. A ameaça era cristalina. Aceite o dinheiro e fique calado ou sofra as consequências. Agora, se me dá licença, continuou Preston, ajustando as mangas do uniforme. Preciso de informar a imprensa da nossa alegria por ter recuperado o nosso funcionário. A propósito, acrescentou olhando para o estetoscópio do Dr. Vaz. Me dão licença, continuou Preston, ajeitando as mangas do uniforme. Preciso informar à imprensa a nossa alegria por ter recuperado o nosso funcionário. A propósito, acrescentou, olhando para o estetoscópio do Dr. Vasquez, as autópsias dos 3 ativistas encontrados no mês passado finalmente foram concluídas. Um trágico acidente, todos concordam. Caso encerrado. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio era pesado como chumbo. Ele acabou de me ameaçar na frente de testemunhas, sussurrou Jamal. Não, ele fez pior, respondeu Diana trocando olhares com o médico. Ele acabou de nos mostrar que se considera intocável. O que eles não sabiam era que Preston já havia colocado a segunda fase do seu plano em ação. Do lado de fora do hospital, 3 homens vestidos com uniformes de manutenção observavam pela janela do quarto. Um deles verificava silenciosamente uma arma escondida sob o macacão. Naquela noite, uma voz que soava exatamente como a de Preston ordenou pelo rádio, desta vez, sem testemunhas. Mas havia algo que o poderoso diretor não havia considerado nos seus cálculos perfeitos. O que acontece quando um homem que já perdeu tudo encontra algo pelo qual lutar novamente? E o que acontece quando um cão treinado para proteger escolhe por si mesmo a quem deve a sua lealdade? A noite desceu sobre o hospital como um manto pesado, considerado nos seus cálculos perfeitos. O que acontece quando um homem que já perdeu tudo encontra algo pelo qual lutar novamente? E o que acontece quando um cão treinado para proteger escolhe por si mesmo quem merece a sua lealdade? A noite caiu sobre o hospital como um manto pesado. Os corredores antes movimentados estavam agora quase desertos. No quarto 304,
Jamal fingia dormir enquanto os monitores cardíacos apitavam regularmente na luz fraca. O seu plano estava em ação. Após a partida de Preston, Diana mobilizou discretamente a sua equipa K9. 2 agentes à paisana guardavam agora as entradas do andar, enquanto 3 pastores alemães treinados estavam estrategicamente posicionados ao redor do perímetro. Mas o guardião mais importante estava dentro do quarto. Titan, imóvel como uma estátua ao pé da cama, com os olhos fixos na porta. Eles virão atrás de ti esta noite, disse Diana, recarregando a sua arma de serviço. Preston está habituado a limpar os seus rastros, mas nós estamos preparados. O que Preston não sabia era que Jamal tinha feito mais do que descobrir documentos comprometedores. Durante meses, ele reuniu meticulosamente gravações de áudio, fotografias com georreferência e registros de reuniões secretas. Todo este material estava guardado num local seguro, num dispositivo à prova de água enterrado na base de uma sequoia centenária, discretamente marcada com as suas coordenadas pessoais. Os dados são a única coisa que pode derrubar-te, explicou Jamal a Diana. Não importa se eu sobrevivo ou não, a verdade tem de vir ao de cima. O relógio bateu 2h17 da manhã quando o primeiro sinal apareceu. Titan levantou-se abruptamente, com os ouvidos atentos a um som imperceptível ao ouvido humano. Diana, escondida na casa de banho adjacente, sinalizou silenciosamente a Jamal. No corredor, as luzes piscaram uma vez e apagaram-se. Alguém tinha desligado o gerador secundário. Um segundo depois, o sistema de emergência entrou em ação, banhando tudo numa luz avermelhada. Um cenário perfeito para um acidente médico ou um paciente que tentasse fugir. Passos suaves aproximaram-se da porta. A maçaneta girou lentamente. Titan treinou para situações como esta. Recuaram, para o canto mais escuro da sala, tornando-se praticamente invisíveis. A porta abriu-se. Um homem vestido com um uniforme de enfermeiro entrou, seguido por 2 técnicos de manutenção. Todos rostos desconhecidos, todos com olhos frios, que examinavam a sala com precisão militar. O falso enfermeiro aproximou-se da cama, verificando os monitores com um movimento calculado. Ele está sedado, sussurrou aos outros. Faz com que pareça um colapso respiratório. O primeiro técnico tirou uma seringa da bolsa. O segundo bloqueou parcialmente a porta. Eles não perceberam Diana escondida, nem viram Titan esperando nas sombras. Acima de tudo, eles não perceberam que o coração de Jamal batia perfeitamente calmo, não no ritmo de alguém sedado ou com medo. Administre a dose completa, instruiu a falsa enfermeira. Preston quer ter certeza desta vez. Aquela menção foi tudo o que Diana precisava ouvir. No exato momento em que o homem levantou a seringa perto dos 4 tubos, várias coisas aconteceram simultaneamente. Jamal abriu os olhos e agarrou o pulso da enfermeira com uma força surpreendente. Diana saiu do seu esconderijo. Gundraun, Polícia Federal. Não se mexa. Titan lançou-se sobre o segundo homem com a força de um projétil, derrubando-o instantaneamente. O terceiro invasor reagiu sacando uma arma, mas o som do tiro nunca se ouviu. Outro pastor alemão, Atlas, tinha entrado pela porta entreaberta e agarrou-lhe o braço com precisão cirúrgica. A luta foi breve, mas intensa. Em segundos, os 3 invasores estavam imobilizados. 2 agentes federais disfarçados de seguranças do hospital entraram com algemas nas mãos. Gravamos tudo, declarou Diana, mostrando um pequeno dispositivo, que incluía a confissão de que estavam a agir sob ordens de Preston. A falsa enfermeira sorriu. Apesar da situação, achas que isso muda alguma coisa? Preston tem amigos em todo o lado no governo, no sistema judicial. Foi interrompido pelo telemóvel de Diana. O telefone de Diana tocar. Ela atendeu, ouviu brevemente e desligou. Acabamos de prender Lawrence Preston a tentar sair do estado com 2 milhões em dinheiro e um passaporte falso, anunciou ela. A expressão do homem desmoronou-se. Isso é impossível. Ele deve estar em casa à espera da nossa confirmação. Diana sorriu. Parece que ele estava a planear abandonar os seus leais funcionários. Clássico.
O que os homens de Preston não sabiam era que a operação no hospital era apenas o ponto final de uma investigação federal mais ampla, que estava a decorrer há meses. Quando Jamal encontrou as provas, não confrontou Preston imediatamente. Ele enviou cópias anonimamente para 3 pessoas. Sabiam era que a operação no hospital era apenas o ponto final de uma investigação federal mais ampla que já estava em andamento há meses. Quando Jamal encontrou as provas, ele não confrontou Preston imediatamente. Ele enviou cópias anonimamente para 3 agências federais diferentes. A tentativa de assassinato era exatamente o que os investigadores precisavam para avançar com as prisões. Diana Webb não era apenas treinadora da AK-9. Ela era uma agente secreta da Divisão de Crimes Ambientais. É por isso que Titan me encontrou, percebeu Jamal olhando para o cão que agora estava de volta ao seu lado, vigilante como sempre. Não foi uma coincidência. Diana hesitou. Na verdade foi. A unidade Cannonen estava naquela área. Estávamos a monitorizar outro suspeito a quilômetros de distância quando o Titan simplesmente decidiu ir noutra direção. Sem comando, sem sinal. Os outros cães seguiram-no. Jamal estendeu a mão e tocou na cabeça do Titan, sentindo a textura da cicatriz sob os dedos. Como se soubesse, murmurou. Enquanto os invasores eram levados sob custódia, Diana recebeu outra chamada. O seu rosto normalmente impassível empalideceu. Preston escapou, relatou ela, com tensão visível na mandíbula. Algo correu mal durante o transporte. 2 agentes ficaram feridos. Jamal sentou-se na cama, ignorando a dor. Ele está a vir aqui para acabar com isto ele mesmo. Como que, para confirmar as suas palavras, as luzes de emergência voltaram a piscar. Desta vez, porém, foram seguidas pelo som inconfundível de explosivos. Todo o edifício tremeu. Estão a forçar um bloqueio no estacionamento sul. Um agente informou pelo rádio. Equipa de assalto tático. Pelo menos 5 homens armados. Diana verificou a sua arma. Precisamos de evacuar-vos agora. Não, Jamal, respondeu ele, surpreendendo a todos. Ele já estava a usar as calças da equipa de segurança que Diana lhe tinha fornecido. Está na hora de acabar com isto. Titan emitiu um latido curto, como se concordasse. Diana observou os 2, o homem ferido, mas determinado, e o cão com cicatrizes de batalhas passadas. De alguma forma, eles pareciam formar uma unidade singular. Qual é o plano? Perguntou ela. Algo que Preston nunca teria esperado. Respondeu Jamal com os olhos brilhando de determinação. Em vez de fugir, vamos caí-lo. O que Preston não sabia era que o homem que ele havia acorrentado e deixado para morrer na floresta não era mais a mesma pessoa. Aqueles dias congelados diante da morte haviam despertado algo primitivo e implacável em Jamal, algo que nem mesmo ele sabia que existia até agora. E ao seu lado estava Titan, um animal que também conhecia o abismo. Um guerreiro que, como Jamal, tinha sido destruído e reconstruído mais forte nas fendas. À medida que avançavam pelo corredor escuro, homem e cão movendo-se como sombras gêmeas, todos que os viam sentiam o mesmo arrepio percorrer a espinha. A sensação inconfundível de que não estavam apenas a testemunhar uma caçada. Estavam a testemunhar a justiça na sua forma mais básica. O hospital tinha se transformado num campo de batalha. Luzes de emergência piscavam. Alarmes soavam e equipas médicas evacuavam pacientes em macas improvisadas. No meio do caos, Jamal e Titan avançavam com determinação absoluta, seguindo as instruções de Diana pelo comunicador. Pelo comunicador. O Preston está no subsolo a tentar chegar ao túnel de manutenção, informou ela. Ele tem 4 homens armados com ele. As equipas táticas estão a 7 minutos de distância. Não temos 7 minutos, respondeu Jamal, a sua voz calma revelando uma determinação gelada. Ele vai desaparecer novamente. A verdade era simples. O Preston era apenas um administrador corrupto. Ele dirigia uma sofisticada rede ilegal de extração de madeira que custou vidas, destruiu ecossistemas protegidos e silenciou qualquer um que ameaçasse o seu império. Jamal agora entendia por que tinha sido escolhido como exemplo. Um guarda negro que questionava a autoridade estabelecida.
Era o alvo perfeito para intimidar outros funcionários. Quando chegaram à porta que dava para a cave, Jamal e Titan pararam. Jamal agachou-se, ficando ao nível dos olhos âmbar do pastor alemão. Não precisamos de ir juntos, sussurrou ele. Já fizeste mais do que qualquer um poderia esperar. Em resposta, Titan pousou uma pata no ombro de Jamal e olhou diretamente nos seus olhos. Naquele momento, algo transcendeu a barreira entre as espécies. Uma promessa silenciosa, um pacto selado sem palavras. Vamos acabar com isto. Jamal acenou com a cabeça. O plano era arriscado, mas brilhante na sua simplicidade. Enquanto Diana e a sua equipa avançavam pela entrada principal, Jamal e Titan seguiriam um caminho alternativo. Os dutos de ventilação que ela tinha mapeado durante os anos em que protegia a reserva. Preston estava encurralado num dos corredores, subterrâneos, cercado pelos seus homens. A sua voz ecoava nas paredes de betão. Encontrem outra saída. Não posso ser apanhado aqui. Foi então que as luzes se apagaram completamente. Na escuridão absoluta, apenas se ouvia um grunhido baixo, primitivo e ameaçador, crescendo como um trovão distante. Quando as luzes de emergência voltaram, pode ser apanhado aqui. Foi então que as luzes se apagaram completamente. Na escuridão absoluta, apenas se ouvia um grunhido baixo, primitivo, ameaçador, crescendo como um trovão distante. Quando as luzes de emergência se acenderam, Preston viu os seus homens parados, imóveis, armas baixadas, olhos fixos em algo atrás deles. Virando-se, encontrou Jamal parado no corredor, Titan ao seu lado. Impossível, murmurou Preston, recuando instintivamente. Estavas a morrer. Devias ter verificado se eu estava morto antes de me deixares na floresta, respondeu Jamal, com uma voz surpreendentemente gentil. Teria poupado muito trabalho. Um dos homens levantou a arma, mas Jamal não se mexeu. Eu não faria isso. O prédio está cercado e temos agentes federais em todas as saídas. Está acabado, Preston. O diretor da reserva riu amargamente. Está acabado. Tenho 3 governadores no bolso, juízes, promotores. Acha que alguma acusação vai colar em mim? Sou intocável. Jamal sorriu pela primeira vez. É por isso que gravei tudo o que você disse. O sangue drenou do rosto de Preston quando Jamal mostrou o pequeno dispositivo de gravação em sua mão. Mas o golpe final ainda estava por vir. É por isso que gravei tudo o que você disse. O sangue sumiu do rosto de Preston quando Jamal mostrou o pequeno dispositivo de gravação em sua mão. Mas o golpe final ainda estava por vir. E isso tudo. Enquanto eu estava acorrentado àquela árvore, congelando até a morte durante 3 dias, sabes o que eu fiz? Memorizei todas as reuniões em que participei, todos os documentos que vi, todas as conversas que ouvi nos últimos 2 anos. Jamal deu um passo à frente. Tenho memória fotográfica, Preston. Um talento útil para um guarda florestal e devastador para criminosos como tu. O desespero tomou conta do rosto do diretor. Com um movimento repentino, ele sacou uma arma escondida e apontou para Jamal. O que aconteceu a seguir durou apenas alguns segundos. Titan avançou como uma sombra, mais rápido do que o dedo de Preston no gatilho. O tiro ecoou pelo corredor, mas a bala só atingiu o betão. O cão tinha derrubado o homem, imobilizando-o com precisão treinada. Sem ferir, apenas controlando. Sabes o que é mais irônico? Jamal aproximou-se, observando Preston imobilizado, sob o peso de Titan. Você que financiou o treino desta unidade K9. Os mesmos cães que você usava para intimidar ativistas ambientais acabaram sendo a sua ruína. 3 meses depois, a Reserva Nacional Pine Ridge sob o sol da primavera. Uma cerimônia estava a decorrer em frente à nova sede administrativa, uma estrutura sustentável construída após a demolição do antigo edifício, marcado pela corrupção de Preston. Jamal, agora diretor de proteção ambiental, falava diante de uma pequena multidão. Ao seu lado, Titan observava o público com olhos atentos, a cicatriz em seu focinho brilhando à luz dourada do entardecer. O que aconteceu aqui não foi apenas a exposição de um esquema criminoso, explicou Jamal. A sua voz carregava o peso da experiência vivida.
Era um lembrete de que a justiça pode demorar, mas sempre encontra o seu caminho. E às vezes esse caminho passa pelos aliados mais inesperados. Na primeira fila, Diana sorria discretamente. A investigação resultou na prisão de Preston e de 12 outras pessoas, incluindo 2 políticos estaduais. As operações de mineração ilegal foram completamente desmanteladas e as áreas danificadas estavam a ser restauradas. Após a cerimônia, Jamal caminhou até a orla da floresta com Titã. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. "Sabes, parceiro?", murmurou ele para o cão. "Quando eu estava acorrentado àquela árvore prestes a desistir, compreendi algo que nunca tinha percebido antes. A verdadeira força não está em resistir sozinho. Está em reconhecer que fazemos parte de algo maior." Titan olhou para ele como se compreendesse cada palavra. "Talvez seja isso o que aprendemos com a floresta. Nenhuma árvore sobrevive isolada. São as raízes interligadas, invisíveis sob o solo, que sustentam todo o ecossistema. Da mesma forma, a verdadeira justiça nunca vem de uma única pessoa. Ela vem das conexões que formamos, da lealdade que compartilhamos, da coragem coletiva de fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível." Naquela tarde tranquila, enquanto o homem e o cão contemplavam a floresta que ajudaram a salvar, a lição ficou clara. Às vezes precisamos ser quebrados para descobrir a nossa verdadeira, que as nossas cicatrizes, visíveis ou não são marcas de fraqueza, mas sim medalhas de sobrevivência.